Bom dia, pessoal. No capítulo de hoje, a gente falou um pouquinho do metabolismo energético semana passada, que é para gerar energia, e a gente vai falar um pouquinho, da reação de fotossíntese, que é uma reação de anabolismo, porque vai formar substâncias, como, por exemplo, glicose e água no final. Então, todo ser que faz essa reação, é uma reação química, né, que depende do Sol, ele vai gerar glicose, e por isso que eles são considerados a base da cadeia alimentar, esses seres, porque eles produzem açúcares que vão dar uma certa energia para o restante da cadeia alimentar que vem subsequentemente. Então, só para relembrar aqui, a respiração celular acontece na mitocôndria. Todas as células possuem mitocôndria, animal, vegetal, e aí você vai ter a geração de ATP, né? E a eliminação de CO2. Esse CO2 que é eliminado, ele fica na atmosfera e a água que a gente também gera, e junto com o calor do sol, que é a energia solar, atinge as folhas, onde a gente vai encontrar o cloroplasto, no caso nas plantas, células vegetais ou algumas algas, e aí você vai ter a realização de fotossíntese. Então você tem a reação de fotossíntese e a respiração celular. Todos os seres fazem respiração celular, porém nem todos vão fazer fotossíntese. Só quem possuir pigmentos, como por exemplo clorofila, contidas numa organela chamada cloroplastos. Como eu falei, plantas, vegetais e o reino, alguns membros do reino protoquetista, no caso, as algas. Então, a fotossíntese ela é uma característica dos seres autotróficos, ou seja, aqueles seres que produzem seu próprio alimento, autotróficos fotossintetizantes, porque é o processo pelo qual vai ser produzido o nutriente, que no caso são os açúcares. A gente vai ver aqui o açúcar que é produzido, é chamado glicose. E vai liberar, além disso, vai liberar oxigênio para a atmosfera e água. Então, se a gente pegar a reação da fotossíntese, reação química, que vocês amam aí, que acontece aonde? Na folha e depende do calor do sol. A gente vai pegar o CO2 que a gente respira e libera. Então, por exemplo, tem um animal, um coiote na natureza. Ele respirou, vai liberar CO2 e água. Junto com o calor do sol, a luz do sol e os pigmentos que a gente vai ter na folha, a gente vai gerar como produto, vai ter uma reação gigantesca que vocês vão ver, mas o produto final vai ser glicose, oxigênio e água. A água ela sempre permanece nessas reações. Então elas vão acontecer, em células vegetais, porque as células autotróficas, na verdade, porque elas vão possuir uma organela chamada cloroplasto. Se a gente for ver, essas tilacoides são onde ficam os pigmentos. Cada tilacoide desse armazena vários pigmentos chamados clorofilas. E esses pigmentos, quando energizados, ou seja, recebem o calor do sol, eles desencadeiam uma reação química para gerar o que a gente viu aqui no final. Só tô passando, assim, basicão, para depois a gente pegar a fundo cada reação que vai acontecer. E aí a gente vai ter alguns pigmentos que participam da fotossíntese. A maioria, em sua maioria, acontece devido à presença da clorofila, que é um pigmento verde. E ela está presente, a gente tem vários tipos de clorofila, a A e a B, que a gente vai encontrar mais nas plantas, e nas algas verdes, que são as mais comuns, e aí de fazer a fotossíntese. E essas A e B a gente vai encontrar normalmente nessas plantas e algas, e algumas cianobactérias e euglenas. A C é mais comum em algas pardas e diatomáceas. Então, a mais comum que participam de fotossíntese é A e B, mas é só para uma informação a mais. Qual a propriedade da clorofila? Ela absorve a luz e participa de um fenômeno chamado de fluorescência. Que é o quê? Quando absorve a luz, os elétrons, todo mundo tem elétrons, eles ganham energia, O calor do sol vai energizar eles. Quando esses elétrons, então, eles têm uma escada. Eles são energizados, eles pulam para uma escada para cima. Quando retorna essa energia, ela retorna desencadeando as reações da fotossíntese. Então, quando os elétrons largam a energia e voltam para sua casa, a escada original, o degrau original, eles liberam energia, desencadeando as reações da fotossíntese. Mas o que eu tenho que falar aqui? O que o cloroplasto é a organela que vai conter os tilacoides,
onde a gente vai ter essas clorofilas e tem os fotossistemas, que na presença da luz vai desencadear essas reações que eu falei, né? Desculpa, voltando. E a gente tem os outros pigmentos auxiliares, são os carotenoides, pigmentos vermelhos, né? Vão absorver luz com comprimentos de ondas diferentes. Por quê? Cada cor ela tem a ver com ondas. Tá faltando esse aqui, mas enfim. E as cores vão apresentar comprimentos de ondas diferentes. Então vai absorver menos luz, porque as cores mais quentes absorvem menos luz, né? E aí a gente vai ter as plantas, as algas, as bactérias fotossintetizantes também contendo esses pigmentos auxiliares. Se a gente for ver aqui, a clorofila A e a clorofila B armazenam, a absorvância é quanto que elas armazenam de luz. E aqui a gente vai ver em relação aos outros, os beta-carotenos, os carotenoides. Então, se você for ver a clorofila A e a clorofila B, elas têm um comprimento de onda, vamos dizer assim, a clorofila B tem um comprimento de onda bem alto, a A menor, porém o espectro de absorvância delas é bem alto. E os carotenoides estão aqui em alguns seres para ajudar nessa questão de absorver luz. Falamos dos pigmentos, que a gente tem os verdes, que são os clorofilas A, B e C, e a gente tem os carotenoides, que são as amarelas, avermelhadas, laranjadas, depende do livro. E agora a gente vai falar das fases da fotossíntese. Como eu falei, a gente vai ter água e CO2, que é o gás carbônico, na presença da luz solar vai formar glicose, água e O2 que vai liberar para o ambiente. Só que ela acontece em duas fases. A gente tem a fase clara ou fotoquímica ou fotoluminosa, depende do livro, que vai acontecer nas folhas, nos tilacoides, né? Dos cloroplastos. Todas elas acontecem nos cloroplastos, que é uma organela. E como eu falei, deixa eu voltar aqui o tilacoide. Ele vai ter tilacoide e o estroma. Então, essa parte de moedinha é o tilacoide e o estroma. A fase clara acontece nessas pilhas, né? Que é onde tem as clorofilas para absorver a luz. E o estroma é toda essa parte verde aqui, sem ser verde mais claro, né? Que é o que dá a sustentação da organela. Então, voltando aqui. Então, a fase clara acontece nos tilacoides. E o que vai gerar como produto? Primeira fase, é como se fosse primeiro tempo, o jogo do futebol. Vai gerar ATP, NADPH e O2. E vai acontecer uma fosforilação, ou seja, uma retirada e entrada de fósforo, cíclica e acíclica, só vai mudar os nomes. E a fase escura, que acontece no estroma, a gente vai ter o ciclo de Calvin, o famoso ciclo de Calvin, ou da pentose, que vai gerar como produto o gliceraldeído 3-fosfato, ela chega até aí porque eu tenho uma enzima chamada rubisco, e essa rubisco vai gerar esse tijolinho que vai se juntar e vai formar glicose. Por quê? Aqui eu tenho uma molécula com 3 carbonos. Para gerar a glicose que tem 6, eu vou precisar juntar. Aí não sei se vocês pegaram a visão. 3 com 3, 6, aí forma quem? A glicose. Então, falando um pouquinho, de cada fase a gente vai ter o quê? Então, vamos dar uma resumida. Você tem a luz, que vai bater nos tilacoides, as pilhazinhas que eu falei, e vai ativar os fotossistemas, onde tem a cadeia transportadora de elétrons. Nesses fotossistemas, a luz vai bater nos elétrons e eles vão ganhando energia, né? Como eu falei, essa energia, quando retorna ao degrau original, libera ATP, ou seja, perde a energia do Sol e forma o NADPH, além de liberar o O2 já para a natureza. Esse NADPH é importante para ir para a fase escura. É ele que vai começa a fase escura para a gente poder chegar aqui, que é uma molécula que vai ser quebrada até 3-fosfoglicerato até gliceraldeído 3-fosfato, que é o que vai dar origem à glicose. Só para dar uma passando, né, que o pessoal fala, né? A luz, fotossistemas do tilacoide. Aí a gente vai gerar o ATP e o NADPH e o O2. Aqui já estamos no estroma e a gente pega a sequência do ciclo de Calvin. Um outro esquema aqui, que eu acho que não vai dar para ler direito. Você vai ter duas fases, reações de claro e reações de escuro. Parte verde, reações de claro, a parte roxa, reações de escuro. A água com a luz do sol, com CO2,
vai passar por uma fosforilação, ou seja, naqueles fotossistemas, cadeias transportadoras de elétrons, sai fósforo, entra fósforo, e aí você vai perder o fósforo, por isso que é a fosforilação, né? Vai ganhar fósforo, desculpa. É a fosforilação. E aí depois no final vai ter a quebra da água, a fotólise, para gerar no final a água, né? E aí você tem a geração de energia, né, de pH e a liberação de oxigênio. É só para mostrar que as fases, uma forma mais dinâmica, didática de mostrar a primeira imagem. Então, se a gente for falar da fase clara, o que vai acontecer na fosforilação cíclica? Bateu luz lá na clorofila dos tilacoides, os elétrons são excitados, ou seja, ganham energia. Aí eles começam a desencadear o transporte de elétrons na cadeia de transporte de elétrons. Esses elétrons, ao se movimentarem, eles vão liberando ATP. Isso é chamado de fosforilação cíclica. Por que é cíclica? Porque você tem fotossistemas, então isso vai rodando. Então é cíclica por conta disso. Aí, uma vez que eu já passei pelas cadeias de transporte de elétrons, o que vai acontecer? Você vai ter, nessa fase de fosforilação acíclica, você vai ter a participação de dois fotossistemas, o 1 e o 2, né? E aí você vai ter absorção de luz e liberação de elétrons, né? E vai pegar esses elétrons e vai formar um NADPH. Além disso, você vai ter a fotólise da água, que é a luz destruindo a água. Para quê? Para que a água chegue até o final e seja produzida, né? Ela seja liberada como produto. Além disso, é importante frisar, como é que meu cachorro tá latindo já. E aí, é importante frisar que a gente tem a redução do CO2, né? Que não vai acontecer na fase clara, só vai acontecer na fase escura. Então, assim, a redução do CO2, ela acontece em alguns momentos. E a gente... Até me perdi com a cachorra falando. Enfim, voltando à fosforilação acíclica, a gente tem os fotossistemas. Dois eventos vão acontecer. A quebra da água, para que ela chegue até o final da reação. E o desencadeamento dos elétrons para formar o NADPH. Esse NADP+, vai virar o NADPH graças aos elétrons que está passando por aqui. Aí a gente vai para o quê? Fase escura. Eu tenho NADPH e eu tenho ATP. Dois produtos que eu preciso para a fase escura. Aí o que vai acontecer? O carbono vai entrar na forma de CO2, né? Porque o CO2 foi armazenado. Vai reagir com essa molécula cadê? Deixa eu ver aqui. RUBP, que é 1,5 bifosfato de ribulose. Então, vem o CO2, reage com esse RUBP, graças à enzima chamada rubisco. E aí a gente vai ter o NADPH desencadeando, né, fazendo a redução para formar, a imagem está pequena, fazendo a redução para que a gente tenha a formação no final do gliceraldeído 3-fosfato. Então, basicamente, vou resumir. Então, você tem o CO2 que vai reagir com a 1,5 bifosfato de ribulose, fixação do CO2, a redução dessas moléculas, não dá para ver aqui, ficou bem um pouquinho. O NADPH, ele vai virar um NAD+, ou seja, ele vai perder hidrogênio, por isso que ele é reduzido. Depois que ele perde e o CO2 é fixado, você tem a ativação da enzima rubisco, que vai fazer com que o NADPH forneça hidrogênios e vai formando o gliceraldeído 3-fosfato junto com o CO2 que foi fixado. Então, basicamente é isso. Reduz e fixa para formar uma molécula de 3 carbonos, que é o gliceraldeído 3-fosfato, que no final a gente vai ter, gliceraldeído 3-fosfato, que vai se juntar e vai formar a glicose. Então, depois eu vou dar uma resumida. Só para resumir aqui nessa foto. Então, resumindo, bem básico, a luz bateu, ativou a fosforilação, ou seja, a liberação de ATP. Você tem
os fotossistemas, fazendo com que os elétrons sejam carreados e liberem NADPH, ou seja, ocorre uma oxidação aqui, e a água que foi incorporada sai em forma de O2, né? E a gente tem a quebra dessa água, libera O2 e é a quebra da água, e essa água segue para o outro processo. Vamos agora, eu já tenho NADPH, eu tenho ATP e o CO2 foi incorporado. O CO2 é fixado, ou seja, eu tenho uma molécula com carbono, e eu tenho o hidrogênio que é reduzido, né? E vai virar NADP+, e esse hidrogênio se junta com o CO2 e vai virar uma molécula de glicose. Porque para formar glicose eu preciso de hidrogênio. Qual é a importância do NADPH? A redução dele. Que o hidrogênio seja incorporado no CO2 para formar a glicose. E a água que foi liberada aqui na fase clara se junta e você vai ter aquela reação toda bonitinha. Vamos voltar. Aqui a reação da fotossíntese. Então, como eu falei, entrou CO2, a água, você tem a luz que vai ativar as fases claras e vai ter aquelas reações para gerar o NADPH, para gerar o ATP, e você vai ter o que? A liberação do O2. Fase clara. Ciclo de Calvin ou fase escura. Esse NADPH segue o processo. O CO2 que entrou, foi armazenado, é incorporado, fixado, e o NADPH perde esse hidrogênio para quê? Que o hidrogênio se junte com o gás carbônico e forma essa molécula. Se você só tem o CO2, que é o gás carbônico, está faltando hidrogênio. Então, da onde que vem o hidrogênio? Do NADPH, que é formado na fase clara. Então, formei glicose, liberei O2 e eu tenho a formação de água que foi quebrada aqui, mas ele chega como produto aqui também. Mas basicamente é isso, a reação. Então parece difícil, mas na verdade a fase clara é só para gerar subprodutos para chegar até a fase escura e produzir a glicose. Alguns fatores vão influenciar na fotossíntese. Intensidade de luz. Quanto mais luz, mais fotossíntese a planta ou o ser vivo vai gerar, vai fazer, né, vai realizar, porque a luz ela desencadeia as reações iniciais da fotossíntese. Concentração de CO2, né? Porque se você incorpora fixa para formar moléculas, quanto maior a concentração, melhor. Mas tem um limite também de concentração. Se passar, eu preciso de 20 CO2, vamos botar 24 CO2 para formar, basicamente, algumas moléculas de glicose. Se eu passar desse limite, você colocar mais CO2 não vai fazer diferença. Temperatura. Como a gente tem enzimas, por exemplo, a rubisco, dependendo da temperatura, pode prejudicar a fotossíntese. Então, o excesso de temperatura pode dar uma desnaturada das enzimas, né? Que as enzimas são proteínas que podem sofrer com excesso de temperatura. Então, existe uma temperatura ideal. Vou falar um pouquinho do ponto de compensação fótico, né? Que é o ponto onde você tem a intensidade luminosa, né? Em que a taxa da fotossíntese ela meio que se iguala à respiração celular aeróbia. E botando aqui no gráfico, então é um ponto que a fotossíntese e a respiração se igualam, e a quantidade de O2 gerada na fotossíntese, a mesma proporção que é gerada na fotossíntese é consumida na respiração celular, e a mesma quantidade de CO2 eliminado na respiração é consumida na fotossíntese. Então, o gás que a respiração celular produz é consumido aqui, e o gás que a fotossíntese libera é consumido aqui. Então, o CO2 que é consumido aqui liberado aqui é consumido totalmente pela fotossíntese, e o O2 liberado é totalmente consumido pela respiração celular. Esse é o ponto de compensação fótico. É importante ressaltar que a fotoquímica ou fase clara e a química ou fase escura, na fase química não ocorre a redução do CO2. Agora que eu lembrei, a redução do CO2 acontece na fase escura e não na fase clara. Na fase clara, a gente só vai ter a fosforilação e a quebra da água e a liberação de O2. A redução de CO2 e a ação da enzima rubisco a gente tem na fase escura ou no ciclo de Calvin. E lembrando que a fotossíntese é importante não só por gerar glicose, ela libera oxigênio para a atmosfera, o que dá uma limpada no ar, porque o oxigênio é um gás muito importante para a nossa respiração. E o O2, normalmente que a gente tenha liberado,
porque a gente tem a quebra do CO2 no início da reação para que ele seja fixado no final da reação. E é bom frisar também que o oxigênio ele não é produzido ao longo de todo o dia, ele é produzido mais na parte do dia. Por quê? Porque é a parte onde a gente tem a luz solar. Então, você só tem a fotossíntese acontecendo bem na parte do dia, que é a parte de intensidade luminosa do Sol. Só para deixar bem claro essa parte aí. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês forem pegar esses nomes estranhos, ribulose, abstraiam. Pensam só nos produtos finais, né? E que alguns produtos são necessários para ir para outros. E eu já comentei várias vezes. Desculpem minha cachorra, mas minha cachorra ela é temperamental e tá idosa, ela late por qualquer coisa. Então, boa semana de aula para todos.